Olá, estamos chegando com mais um podcast Empresas de Sucesso para você. Hoje é o especial Campina Grande do Sul, essa cidade maravilhosa, muito bonita, um pessoal muito bacana. Eu quero mandar um abraço especial para todos aí de Campina Grande do Sul. Sempre que eu vou aí, sou muito bem recebido, um pessoal, lógico, muito bacana. E hoje nós vamos falar para você que quer colocar um piercing. Quer colocar um piercing na sua orelhinha, na boquinha, narizinho, enfim. Hoje nós vamos receber aqui uma profissional, ela que é referência em piercings, né? Eu quero agradecer muito a presença da Rosane Pereira, ela que é proprietária do ateliê Flor de Lótus. Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Rosane, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui nos estúdios do podcast Empresas de Qualidade. Obrigada, Edmir, que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que bacana, né? Piercing, que legal, né? Você sabe que a gente vê assim, as pessoas colocando piercings, né? E eu sinto que acabam tendo uma autoestima também, né? O piercing, ele dá uma beleza, né? Diferenciada, né? Sim, o piercing, ele fala muito sobre a gente, né? Ele fala das nossas tribos, das nossas identidades, né? Trabalha bastante com a autoestima, então a gente brinca que nunca é só um furinho, né? Então, ele realmente, o nosso trabalho, ele afeta diretamente a autoestima da pessoa. Que bacana, Rosane. Mas vamos começar conhecendo um pouquinho de você. Fala um pouquinho da tua carreira profissional, da tua trajetória, né? Aí com profissional em piercing, né? Conta para nós. Tá certo. Então, a minha formação profissional, ela é em comunicação social. Sou formada em relações públicas pela PUC Paraná e trabalhei por 17 anos em agência de comunicação. A minha história com piercing, ela veio meio inesperada, né? Eu entrei nesse mundo, né, conheci esse universo aí quando eu conheci meu marido, que ele é tatuador e ele já tinha um estúdio de referência ali no Jardim Paulista mesmo também, que era o Ateliê Tom da Arte, né? E como eu trabalhava na agência à noite, a única opção pra gente poder ficar junto, assim, pra gente se ver, era eu ir passar o dia com ele no estúdio. E aí acabei me encantando, né? Me encantei pelo tatuador, me encantei pelo piercing. Ele me apoiou muito, né? Patrocinou aí meu primeiro curso. Ele já fazia piercing na época, só que mais comercialmente. Não era a paixão dele. E aí eu já gostava dessa área aí, mas nunca tinha me aprofundado, né? Só como cliente mesmo. E aí, com o incentivo dele, eu comecei a estudar, né? Fiz o meu primeiro curso e desde então não parei mais. Não parei nem de trabalhar como piercing e nem de estudar, né? Que sempre a gente tem que estar se atualizando. Hoje já são mais de 19 anos na área. Hoje tenho o meu próprio estúdio, né? Então, foquei bastante nisso. Larguei a comunicação, trabalho só com piercing hoje em dia, ministrando cursos, né? Já estou dando palestras também, aí fui convidada por outros piercings referências no Brasil, né? Para dar palestra com eles. E aí me realizei, me encontrei e não parei mais, né? Que bacana, eu vejo que você tem ali, você consegue virar de ladinho para a câmera aqui para mostrar ali, olha só, as orelhas, né? Que legal, muito bacana. E o ateliê Flor de Lótus já atua há quanto tempo ali em Campina Grande do Sul? O ateliê Flor de Lótus em si, ele tem um pouco mais de 5 anos, mas como eu falei, ele não começou do zero, né? Ele é uma consequência natural aí do ateliê Tom da Arte, que era o estúdio do meu marido, né? Mas aí eu resolvi abrir um estúdio focado em piercing, né? É uma coisa que eu sentia muita falta, porque eram estúdios de tatuagem que colocam piercing, né? E hoje a gente tem um estúdio de piercing na região. Então eu abri o ateliê Flor de Lótus com a minha cara, com a minha identidade, com a minha essência, para poder conversar melhor com o meu público mesmo, né? Então, que legal. A gente já tem mais de 19 anos de história na região, atendendo na região ali, mas o Flor de Lótus tem 5 anos. Entendi, mas já tem uma experiência muito grande, né? Já 19 tem. anos, né? Mais do que a maioria da idade dos meus clientes. É verdade. Quais são os serviços, então, que o ateliê Flor de Lótus oferece? Piercing, claro, né? E quais são a gama de serviços? Então, o foco do estúdio realmente é o piercing, né? Como eu falei, eu senti essa necessidade da gente ter alguma coisa direcionada para o piercing mesmo, né? Mas eu não vejo o piercing como um furinho, né? O piercing, a minha ideia, o meu objetivo é conseguir oferecer
uma experiência completa para o cliente dentro do piercing. Então, em piercing, a gente oferece a perfuração, estudo de anatomia, faz projetos auriculares, a gente faz anodização de joias, manutenção de joias, atualização de joias, né? Então, para vender. Também ministro cursos para iniciantes e avançados, né? De body piercing. E além do piercing, daí nós temos 2 tatuadores que atuam no estúdio também. Né? Então, trabalhamos com a tatuagem. E essa semana, inclusive, começamos anteontem uma parceria com 2 meninas na parte de estética. Então, agora o estúdio também oferece manicure, pedicure, extensão de cílios e design de sobrancelha. Olha, que legal, bacana. Então, crescendo. Além de piercing, tatuagem e parte de estética temos também, a parte né? de estética agora Ali também. no ateliê Flor de Lótus, né? Isso mesmo. Assim, eu vou fazer uma pergunta, né? Que eu acho que essa pergunta todos têm essa curiosidade de saber, né, Rosane? Colocar um piercing dói? É a pergunta que eu mais ouço. Vai doer? E como que você consegue tranquilizar, né, as suas clientes, a hora que chega, os seus clientes, né? Para que elas não fiquem tão, assim, nervosas, né? Na hora de colocar o piercing. Então, para uma pergunta clichê, vou dar uma resposta clichê também. A dor, ela é bem relativa, né? É realmente de pessoa para pessoa. Mas sim, né? A gente está fazendo um processo invasivo, a gente está fazendo um trauma para o nosso corpo. Então, dói, né? Colocar um piercing dói. É normal, mas não é uma dor, assim, absurda, tanto que a maioria das pessoas voltam para fazer mais, né? E aí o acalmar vai todo de um processo, né? Eu acho que a gente tentar deixar o cliente o mais confortável possível, explicando todo o processo, não adianta mentir, dizer que não vai doer, porque vai doer, né? Mas deixar ele à vontade, conversar, respeitar o tempo de cada cliente. Então, tem que ter esse feeling, tem que ter essa paciência. Esse também é um dos motivos pelo qual hoje eu trabalho só com horário marcado, porque eu reservo aquele tempo para atender aquele cliente com calma. A gente não sabe se o procedimento que para um pode durar 5 minutos, para outro a gente pode ter que ter uma conversa maior, um feeling melhor. Então, deixar o cliente à vontade e, principalmente, ele se sentir seguro, né? Se sentir seguro no que ele está fazendo. Então, envolve muitas coisas e aí a gente tem que ter um pouquinho do trabalho psicológico ali também para ir conversando, trabalhar a respiração, né? Quanto menos ansioso o cliente tiver, mais tranquilo é, inclusive o processo de cicatrização, né? Então, a gente tem que ir fazendo esse trabalho psicológico aí, respeitando o tempo de cada um também. Que é bacana, né? Porque daí a pessoa, ela tem que ficar tranquila também, né? Sim. E é meio um trabalho psicológico que você faz antes, né? Sim. Essa conversa, se sentir à vontade mesmo, né? Deixar o cliente ali à vontade para ele confiar em você e deixar você fazer o seu trabalho tranquilo, porque até é arriscado, né? A gente pegar uma pessoa que possa acabar no nervosismo se mexer, botar a mão, né, na hora ali, a gente acaba machucando ou até influenciando a qualidade do nosso trabalho por conta dessa movimentação. E conta para nós, o que o cliente, a cliente deve evitar, né, de fazer, ou na parte da alimentação, evitar o que comer, né, antes de colocar o piercing. Tem algum preparativo antes? É interessante você perguntar assim, porque geralmente os clientes eles se preocupam com o pós, né? Acontece muito de falar, evita isso, ai que bom, eu bebi hoje. Mas as pessoas têm que pensar que esse preparo é bem interessante que comece realmente antes da perfuração. Quanto mais em harmonia, né? Quanto mais em equilíbrio o nosso organismo tiver, melhor vai ser a nossa cicatrização, né? Então, quanto menos energia o nosso organismo estiver gastando para eliminar toxina, eliminar gordura, álcool, droga do nosso corpo, mais energia ele vai ter para cuidar do nosso piercing. E isso, sim, se você consumiu antes, ele ainda está no teu organismo, né? E além disso, obviamente, ali a bebida alcoólica, ela, além da prejudicar, né, em relação à cicatrização, ela afina o sangue e pode gerar mais sangramento na hora da cicatrização também. Então, a gente pede que não tenha consumido bebida alcoólica, evitar energéticos ou cafeínas, qualquer coisa que deixe realmente mais agitado, porque a gente precisa chegar, né, como eu estava falando antes, no nível de ansiedade mínimo possível, né? Então, tem que trabalhar com toda essa calmaria, com a paciência. Então, quanto mais calmo, quanto mais em equilíbrio o corpo tiver, melhor a cicatrização, antes e depois, né? Então, influencia antes. Eu não evito, não peço para se privar de nada, né? Por tudo. Mas, sim,
quanto melhor você cuidar, sem Então, exageros, ajuda bastante. Um chazinho de camomila. Ajuda. Ajuda bastante. Você falou de projeto auricular, né? Como que Isso. funciona? E qual a vantagem de fazer um projeto auricular? Ah, legal. Então, o projeto auricular, ele é um planejamento, né? Então, o que acontece muito no estúdio? As pessoas, elas veem um piercing na atriz famosa da novela e querem aquele piercing igual. Uhum. Mas o que a gente precisa entender é que cada anatomia é única. E nem sempre um piercing que fica bonito numa atriz famosa ou qualquer na sua amiga vai ficar legal na sua anatomia também, né? Além disso, existem outras restrições, né? Por exemplo, eu sempre me preocupo muito na perfuração inicial com a cicatrização, com a qualidade de cicatrização. Então, por exemplo, eu, Rosane, não opto por furar inicialmente a orelha com argola. A argola, ela gera mais atrito, ela gera mais pressão na perfuração, né? E acaba prejudicando a cicatrização. E a maioria das pessoas que vai fazer uma perfuração de hélix querem uma argola, né? Só que eles não conseguem imaginar que, porque tem que ser uma joia reta, que tem que ser uma joia feia, né? Então a gente tem uma gama e muita variedade de joias que são lindas, que muitas vezes eu faço esses projetos, os clientes até desistem da argola porque gostam, né, do que vem. E aí a gente consegue, nesse projeto auricular, a gente fotografa a orelha do cliente, estuda a anatomia, estuda os encaixes, o que vai ficar legal já de acordo com o gosto de cada cliente. Tem gente que é mais minimalista, tem gente que gosta de coisas mais escandalosas, né? Então a gente vai respeitando também o gosto de cada cliente e a gente monta um projeto, né? Então é com um aplicativo, a gente faz ali uma arte, onde a gente já encaixa as joias que eu sugiro ali para perfuração e o cliente ele consegue visualizar antes mesmo de perfurar como é que vai ficar a orelha dele. E aí, assim, ó, a gente também tem uns limites de perfurações. Eu não posso fazer muitas perfurações no mesmo dia porque eu preciso respeitar a cicatrização, o período de cicatrização também, né? Então, com esse projeto, a gente já pode pegar uma orelha virgem, por exemplo, e já fazer um projeto completo. E aí, ir agendando as perfurações, né? De acordo com a disponibilidade do cliente, né? De tempo financeiro, inclusive. E ele já consegue ver, antes da perfuração mesmo, se ele vai gostar ou não, e a gente trabalhar em cima disso, e daí não ter uma frustração, que às vezes acaba gerando, achei que não fosse ficar desse jeito e tal. A gente consegue fazer essa previsão, esse planejamento. Eu acho que é muito importante esse planejamento, é bem né? legal, Eu acho que é a base de tudo ali, você fazer, porque o objetivo é o quê? É que a pessoa saia feliz, né? Sim, como a gente falou ali no começo, né? A gente trabalha com autoestima. Então, é o tipo de coisa que assim, ela está investindo tempo, investindo dinheiro e passando dor. Sim. Então, o mínimo que ela tem que fazer é sair feliz dali, satisfeita, né? Pois é. E assim, vou falar para nós assim, sobre segurança, né? Então, por exemplo, como que funciona a segurança para cliente que vai até o ateliê Flor de Lótus, né? Para fazer um piercing, por exemplo. Esse é um ponto essencial, né? Que para mim não é nem diferencial, isso é básico. Eu privo muito, a gente trabalha com biossegurança ali no estúdio, e é uma coisa que, como eu falei, assim, eu destaco, mas que não pode ser um diferencial para um estúdio, tem que ser o mínimo que o profissional ofereça, né? A biossegurança no piercing, ela é extremamente importante, a gente está trabalhando com procedimento invasivo, com pérfuros cortantes, então a gente tem riscos enormes de contaminação cruzada, tanto para o teu cliente quanto para o profissional. Então, a gente precisa ter todos os cuidados possíveis, né? Criar um ambiente 100% estéril é impossível, nem em ambiente hospitalar a gente consegue isso. Se tem ar, tem contaminação. Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, dentro das nossas possibilidades, de criar um ambiente mais seguro possível. E essa biossegurança é um conjunto de ações que acontece 24 horas por dia dentro do estúdio, não é só no momento da perfuração, né? Então, assim, eu vejo muitos profissionais que utilizam, por exemplo, a mesma luva que está usando para fazer a asepsia, antisepsia ali da maca, da pele, não faz a troca de luva e faz com a perfuração com aquela mesma luva, porque está mostrando que está usando a luva, né? Tá com a luva contaminada ali, você limpou, precisa fazer a troca de luva ali, né? Então, a gente tem todos os cuidados no manuseio, né? Então a joia chega no estúdio, a gente lava elas individualmente em cubo ultrassônica, seca elas também, porque elas não podem secar no ar, porque senão as partículas vão contaminar de novo e elas são invisíveis a olho nu, né? Mas quando você joga lá na pele da pessoa, tá lá a contaminação, né?
Uma frase que eu uso muito no meu curso, por exemplo, para os meus clientes, para os meus alunos, é que o que é sujo não é estéril. A gente não pode pegar um material sujo e botar no autoclave e dizer que está estéril, porque não, ele precisa passar pela limpeza correta, pela secagem correta, embalar corretamente, esterilizar e manuseio correto também. Então, todo o material de joalheria e os instrumentais estéreis, lavados, né, certinho. Pérfuros cortantes, todos descartáveis. Eu utilizo para perfuração também luva estéreo, que são luvas cirúrgicas, embaladas individualmente e esterilizadas, né? Eu utilizo o campo estéreo também, porque também não adianta nada eu estar com a luva estéreo, vou fazer a perfuração na sua orelha. E encostar com a minha luva no seu cabelo, eu já contaminei a minha luva também. Então, a gente tem que isolar o local que a gente está perfurando. Então, essa é uma preocupação muito grande e que é muito séria, porque o risco de contaminação ele é muito grande. A gente está perfurando, né, toda hora, até a forma como você limpa o estúdio, né, a bancada, o material que você utiliza. Descarte correto do lixo, né, dos estúdios hoje é exigido pela vigilância sanitária, que tem o descarte de lixo hospitalar, destinação correta do lixo. Então, é muito cuidado que precisa ter e é uma coisa muito séria, né? Porque se o piercing ficou feio ou inflamou, a gente tira e tá tudo bem, né? Agora, se você acaba contraindo alguma doença, alguma coisa aí, às vezes não tem volta, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a gente está fazendo o trabalho da melhor forma e mais segura possível, né? E oferecer isso para o nosso cliente. Muito bem, isso aí, olha, gostei muito, você viu? Porque assim, ó, é aquilo que você falou, a cliente ela pode, se vai em uma empresa que de repente não tem tanto cuidado com a higiene, né? Pode dar um problema mais sério, inclusive, Sim, né? e é coisas que o cliente não tem como ver, né? Porque toda essa parte de limpeza, esterilização é bastidor, né? É fora ali. E não cabe ao cliente, né? O mínimo que ele tem que esperar é que o profissional esteja fazendo isso de forma correta. Eu gostei que você tem um equipamento que você põe a joia ali para secar, para lavar, né? Isso, a gente tem uma cuba ultrassônica. A lavagem pode ser feita manual, mas essa cuba ultrassônica ela faz uma lavagem enzimática com vibração, então ela consegue atingir ali locais que a gente não consegue na mão, né? O dentista usa muito esse material. Daí a gente seca para embalar ela no material próprio para ir na autoclave e aí esterilizar todo o material em autoclave. E aí também manuseio e armazenamento correto, tem tempo, né? O tempo estéreo ali. Se não usou durante o período, tem que repassar por todo esse processo novamente, tem que ter todo esse controle aí, porque é saúde, né? A gente não pode brincar. Com certeza, né? Está de parabéns aí na área de segurança. Já que a gente falou de joia, né? É possível utilizar a própria joia da cliente? A cliente pode levar a joia dela mesmo? Não trabalho com essa forma, por vários motivos, tá? Hoje eu opto por trabalhar com titânio, minha joalheria é titânio. O titânio ele é um metal mais biocompatível, né? Mesmo metal utilizado em implante dentário, implante quadril, porque ele é um metal totalmente livre de níquel, totalmente livre de ferro, mais leve, mais biocompatível, então ele tem uma qualidade de cicatrização muito superior em relação a outros metais como o aço cirúrgico, que também é muito comum usado em piercing hoje, mas hoje eu já não trabalho mais com o aço cirúrgico. E aí, existem vários tipos de titânio também, né? Então, assim, às vezes é uma joia com uma liga de titânio, e aí você, é titânio, pode? Os meus fornecedores que eu trabalho, né, já há anos, eu tenho laudo das minhas joias, então eu sei qual é o titânio, eu só trabalho com titânio de grau e implante mesmo, né? Que vai diminuir muito os riscos de uma alergia, por ser joias mais leves também facilita muito a questão da cicatrização, né? Então eu tenho esse laudo dos meus fornecedores, eu trabalho com joias sempre desses fornecedores, por ter essa garantia, e também por conta da esterilização, né? Todo o meu material ele é processado de forma correta, é estéril, e isso faz parte do meu trabalho, né? O meu trabalho não é a perfuração, o meu serviço ali é a aplicação do piercing, e como eu disse, meu foco, minha preocupação principal é a segurança, né? Uma qualidade de cicatrização. Então, a qualidade da joia, ela influencia diretamente na qualidade da cicatrização. E o que vai influenciar diretamente também na experiência que você vai ter no estúdio. Porque ali a dor da perfuração é rapidinha, passa, né? Mas se você tem uma cicatrização complicada, é o que vai gerar o trauma ali, né? Então, se a gente consegue gerar um pós
melhor, mais tranquilo, que não te incomode, você se anima a fazer mais piercings, né? Então, esse é meu objetivo, que você faça um e volte para fazer mais, né? Com certeza. E lógico, você tem que prezar pela qualidade do teu trabalho, né? Sim. Então, tem que ter aí o cuidado com as joias mesmo, Com né? certeza. Não, e se der qualquer problema, ninguém vai falar que é culpa da joia, né? Fiz com a rola e deu problema. Ninguém vai saber o porquê, né? E assim, Rosane, a partir de que idade, assim, por exemplo, sem precisar, lógico, da autorização dos pais, né? A partir de que idade a pessoa pode já ir lá e fazer, colocar um piercing? Sem autorização, só a partir dos 18, tá? E é muito importante, eu só aceito autorização de pai ou mãe. Não pode ser avó, não pode ser tia, não pode ser irmão, né? O responsável legal. Aí sim, se tiver uma procuração, aí, né, dentro das formas legais... Amiga não pode. Amiga não pode, prima não pode, tia não pode. É pai ou mãe, né? Então, pai ou mãe que respondem pelo menor. E daí, para fazer sem autorização, só a partir dos 18 mesmo. Então, sem ter 18 anos, realmente precisa ali do pai o responsável, né? Estar legal, né? E acompanhando. Com documentação. Do menor e do pai ou da mãe também. Bacana. Assim, ó, que idade, assim, que você já de menor que você já colocou piercing? Tem alguma idade que você já pode dizer, poxa, com 15, 16, 17? Eu tenho bastante ali dos 15 para cima, é meu público forte ali, né? Meninadinha a partir dos 15 anos. Já furei menores, principalmente lóbulo, né? Que daí é uma perfuração que eu faço com tranquilidade em mais novos, acompanhados também e com consentimento, tá? Isso é uma coisa que é interessante também. Eu não faço perfuração em orelha de neném, por exemplo, que me procuram bastante. Eu sou bem contra o processo de perfuração de farmácia, né? Que tem outra história ali, o processo de como a pistola funciona, né? Mas eu não realizo esse porque existe uma normativa do piercing que não permite perfuração sem consentimento. Então, para seguir as normas, eu acho que não vamos nem entrar nessa discussão, porque é muito pessoal, né? Eu não faço perfurações nem lóbulo, em menores, se não for da vontade do cliente. E aí, a partir dos 15 anos ali, piercings, né? A gente já pode entrar em cartilagem e tal, acompanhados. E é meu público bem forte. Hoje, o meu público maior é um pouco mais velho, né? Mas tenho bastante procura por adolescentes ali, por isso que eu brinquei que eu tenho mais tempo de profissão do que a maioria dos meus clientes tem de idade. Mas eu tenho bastante procura ali por adolescentes, mas aí preciso estar acompanhados de pai ou mãe. E assim, colocou um piercing, por exemplo, colocou um piercing hoje, né? De manhã, à tarde já pode ir para academia, à noite para balada, ou é preciso ter um descanso, pelo menos? É preciso ter um cuidado, tá? Então, a gente sempre foca nisso também, porque é uma responsabilidade, né? A gente está se submetendo a um trauma ali que a gente precisa ter um cuidado na cicatrização. Treinos de academia, já existem alguns motivos que a gente precisa tomar cuidado e o bom senso também. Então, quando a gente treina, a gente aumenta a nossa frequência cardíaca, aumenta a circulação do corpo, isso vai aumentar a pressão arterial, né? E pode gerar mais sangramento. Então, a perfuração ainda está aberta, vai gerar sangramento. Então, nos 2 primeiros dias, eu peço que realmente evite academia, porque o piercing ainda está muito aberto e vai poder, sim, gerar sangramento. Aí tem o suor, contaminação, né? Então, tomar esse cuidado. Né? E, obviamente, daí eu falo que entra a questão do bom senso, fiz um piercing de umbigo, eu não vou fazer um abdominal, né? Fiz um mamilo, vou fazer algum exercício de supino, alguma coisa que vá gerar atrito no local do piercing. Aí, sim, esses atritos locais, a gente precisa estender um pouco mais aí para não prejudicar a tua cicatrização. Então, assim, se você está disposto a se perfurar, tem que estar disposto 2 dias a ali, 3, né, mais tranquilos, para treinar, né? Sim. Né, fazer um esforço físico mais elevado, né? Isso, e com calma, né? Daí também, e entra também naquela questão que a gente estava falando da energia do teu corpo, né? Quando você faz uma atividade física, você está gastando energia. E aí isso vai prejudicar a energia que teu corpo tem para cicatrização. Quando a gente está com gripe forte, o que os médicos recomendam? Repouso. Sim, Por quê? Porque quando a gente está repousando, o nosso corpo consegue focar na cicatrização. Então, se a gente está gastando energia num treino, a gente vai prejudicar, sim, a qualidade da nossa cicatrização também, porque diminui a energia que o nosso corpo vai ter para focar ali no processo cicatricial. E vamos imaginar ali, colocou um piercing na boca, né? Pode comer de tudo, pode ir na churrascaria.
Como que funciona esses primeiros dias? Então, como a gente estava falando antes, não só o da boca, como qualquer piercing, a gente precisa ter esse cuidado, né? De exageros na alimentação, gorduras em excesso, álcool, drogas, né? Cigarro, tudo é bom assim a gente evitar. Mas a boca, em específico, ela tem alguns cuidados maiores. Né? Então, alimentos quentes, é bom a gente evitar também, porque o quente ele faz a vasodilatação, pode gerar sangramento. Alimentos duros ou crocantes, que pode gerar maior atrito também nos piercings, né? E acabar machucando. Então, sempre optar ali por piercings bucais, por alimentos de morno a gelado e menos mastigáveis possíveis, pra gente manter ali ele mais seguro, né? E, óbvio, evitando drogas, bebidas alcoólicas, gorduras em excesso, toxinas em excesso. Então, Rosane, passa para o pessoal que está nos assistindo o endereço, redes sociais, ou o WhatsApp, né? O Insta, né? Para o pessoal poder entrar em contato contigo, claro. Para agendar um horário aí para colocar aí um piercing bem bacana. Então, vamos lá. O estúdio ele é no Jardim Paulista, bem no centrinho ali do Jardim Paulista, na rua do Ilho Calderari, número 2056, loja 3, né? Então, em cima ali do Pé nas Nuvens, bem em frente ao Pão de Queijo, próximo à rotatória da Caixa Econômica, bem central. Nosso Instagram, o do estúdio é ateliê, _flor, _de, _lotus, acho que o pessoal é por aí. E daí o meu pessoal é Rosane Pereira Body Piercer, né? É aquele ali, né? Ateliê, _flor, _de lotus, né? Esse também é meu WhatsApp, né? 992557579. Então, quem quiser marcar um piercing, ficou com alguma dúvida aqui do podcast, qualquer dúvida sobre perfuração, também pode me procurar, né? Outra coisa que eu não comentei lá, a gente trabalha com LED terapia também, que é um diferencial bem grande do nosso estúdio. E atendo a LED terapia já gratuita para os clientes, ela auxilia no processo de cicatrização, acelera o processo de cicatrização e também trabalho com intercorrências e granulomas. Então, se fez perfuração com outro profissional e está com problema de cicatrização, pode me procurar também, que a gente vende pacotes ali de tratamento de LED para auxiliar esse processo também. Então, manda uma mensagenzinha lá no WhatsApp que a gente responde. Muito bem. Eu conversei hoje, então, com Rosane Pereira, ela que é proprietária do ateliê Flor de Lótus. Quero agradecer muito a tua presença, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu ateliê, né? E você que está nos assistindo, se você tem alguma dúvida, deixa ali nos comentários, nós vamos passar para a Rosane, aos poucos ela vai respondendo, daí todos que estão ali querem tirar as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado pela tua presença, Eu Rosane. que agradeço, Jenny, agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha profissão também, né, que hoje em dia está com menos, mas sempre teve muito tabu, né, em cima dela, e pedir essa atenção para o pessoal entender que o piercing ele não é só um furinho, né, ele envolve saúde, envolve essa qualidade de vida também. Então, cuidado a procurar o profissional e as joias que vocês vão escolher na hora da sua perfuração. Muito bem. E para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, né? Obrigado a você que já é inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva para receber todos os nossos conteúdos, porque aqui nós só recebemos e entrevistamos empresas de sucesso como o ateliê Flor de Lótus, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo podcast Empresas de Sucesso.